Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário comigo, professor Luiz Adriano. E hoje nós vamos abordar os regimes de previdência social. Bom, como nós falamos nas aulas anteriores, a nossa Seguridade Social no Brasil, ela é regulamentada através da previsão constitucional de forma primária, né? A Constituição Federal prevê em seu texto, a Constituição de 1988, prevê em seu texto a existência de um sistema, né? Um sistema de amparo e de atendimento à sociedade que objetiva minimizar as consequências das situações de risco social para os cidadãos. E nesses serviços e ações desenvolvidas pelo poder público e pela sociedade de forma concomitante, de forma conjunta, né, conforme dispõe o texto da nossa Carta Magna, está prevista então uma divisão dessa Seguridade Social em 3 esferas distintas que juntas complementam todas essas situações de risco social que os cidadãos podem vir a sofrer no desempenho, né, no desenvolvimento da sua vida, conduzindo-os a um estado de necessidade de uma resposta do poder público e da sociedade como um todo. Essa divisão, né, a essa divisão foram atribuídas 3 vertentes, que é a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Então, a nossa Seguridade Social, ela é composta pelas ações da Previdência Social, ações e serviços da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. Quando nós falamos de assistência social, nós estamos falando de lei própria, estamos falando de ações, conjunto de ações que são destinadas às pessoas que não possuem, através da Previdência Social, alguns benefícios e serviços que são prestados especificamente para aquele público que contribuiu, né, que pagou a sua Previdência. Então, a esses que não estão sob o manto de proteção da Previdência Social, aplica-se a assistência social em questões análogas àquelas que seriam aplicadas, muitas vezes, dentro da Previdência Social. Então, nós estamos falando de saúde, assistência e previdência. Dentro desses 3 serviços e ações prestadas que compõem a nossa Seguridade Social, nós temos a saúde, que é regulamentada em lei própria também, pela lei do SUS, mas que objetiva cumprir o princípio, dentro daqueles princípios que nós aprendemos, né, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, onde dentro do Brasil, né, em todo o território nacional, todas as pessoas que aqui estão têm acesso aos serviços prestados para nós através do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, de forma gratuita e universal. Então, o SUS é um sistema gratuito. A saúde no Brasil, ela por força constitucional, faz parte da Seguridade Social e ela é prestada de forma gratuita, ou seja, você não tem que pagar diretamente para poder utilizar os serviços do SUS. Você paga de forma indireta, através dos seus impostos, através, né, das suas contribuições, enfim. Porém, de forma direta não é necessário. Não é como, por exemplo, a Unimed, né, que você vai lá e paga mensalmente para ter acesso àquela cobertura. A Pax Nacional prevê, a Univida, o MT Saúde, enfim, existem inúmeros, né? Na saúde, através do SUS, você tem acesso a todos esses serviços e proteção de forma gratuita. Se é bom ou ruim, não é o nosso questionamento. O nosso ponto de entendimento é que, através da Seguridade Social, a saúde é dever de todos, do Estado, com a participação de todos, e ela é prestada para nós, né, cumprindo assim o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento de forma universal, ou seja, destinada a todos, independente de contribuição. Num outro paralelo, nós temos a assistência social, que também independe de qualquer tipo de contribuição. A assistência social é destinada às pessoas que se enquadram dentro de uma qualificação específica formada por um conjunto de fatores diversos, grupo familiar, renda familiar, alguns tipos de patologia de doença, enfim, né, localização,
Alguns tipos de benefícios são criados especificamente para um grupo de pessoas. Isso tudo através da assistência social. Por exemplo, nós tivemos, por fim, recentemente criada a lei que ampara as crianças que nasceram com microcefalia, né? Isso tudo advindo da assistência social, tá? Então, ninguém teve que pagar para utilizar a assistência social. E não é todo mundo que usa também. Aí nós vemos o cumprimento do princípio da seletividade e distributividade, dentro dos princípios que nós aprendemos lá atrás nas primeiras aulas. Então, nós temos a saúde, que não é contributiva, e nós temos a assistência social, que também não é contributiva. E aí nós temos a previdência social. E a previdência social, ela é um tipo de serviço e benefício prestado de forma contributiva. E isso significa o quê? Significa que para poder usar a previdência social, eu preciso estar contribuindo. Eu só aposento se eu estiver contribuindo. Eu só aposento se eu participar de uma contribuição mensal dentro de um período X, através do meu trabalho, dentro de um fator de idade e de contribuição de valores, para que assim eu possa desfrutar de alguns cuidados. Por exemplo, durante a gravidez, durante um estado de doença, durante a minha velhice,